Oi pessoal, aqui é a Má. E, bem, o vídeo de hoje vai ser sobre um tema que provavelmente tá bem polêmica no mundo dos games, principalmente se você é muito fã. E, nossa, eu fiquei muito triste, muito chateada, eu não sei porquê. E, enfim, o tema de hoje vai ser sobre o fato do novo Silent Hill, que seria o Silent Hills, não ser mais desenvolvido pela Konami. Ela decidiu que ela não irá mais produzir esse jogo, então não teremos uma espécie de reboot na série, certo? Bom, teve um inscrito que sugeriu isso, que foi o Léo Zufi, se não me engano. Se eu pronunciei esse nome errado, desculpa, e se eu também falei esse nome errado, desculpa, porque eu não anotei o nome de quem pediu, né, pra eu fazer o vídeo. Quem sugeriu, né, na verdade. Então vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações bem básicas, porque teve vídeos em que vocês pediram pra que eu fosse mais espontânea, né. Então eu marquei só alguns tópicos e, assim, só pra eu lembrar mesmo e ter uma cronologia, assim, pra poder seguir, beleza? Então vamos lá. O último jogo que saiu de Silent Hill foi o Silent Hill Downpour, que ele foi lançado em, se não me engano, 2012. Se eu errar qualquer coisa, sei lá, eu acho que eu vou fazer alguma edição e arrumar aqui embaixo, tá? Essas coisas assim. Porque eu, de fato, não lembro quando ele foi lançado, não lembro quem ele produziu. Mas, com certeza, na época, assim como eu e assim como outras milhares de pessoas, vocês devem ter procurado o vídeo do Tio Zangado pra poder ver e saber o que ele achou, ver a primeira meia hora e ver o vale a pena ou não jogar. E com certeza vocês se lembram que ele falou que o jogo estava bom, mas que não era um nível de terror tão psicológico quanto os antigos Silent Hills. Porque tanto o primeiro quanto o segundo e o terceiro jogos e o terceiro jogo fez com que a expectativa perante os próximos jogos crescesse muito, mas muito mesmo, porque o primeiro ele foi assim, terror, mas o segundo ele foi incrivelmente assustador. Eu não lembro de ter jogado, mas eu já procurei pessoas que jogaram. Enfim, vocês sabem que eu não tenho todos os jogos, mas que eu faço o máximo possível pra poder trazer ele pro canal, ou uma análise ou alguma coisa do gênero. E eu tenho que pesquisar muito, não é simplesmente ir falar aquilo que eu achei, sendo que eu não tenho jogado. Então, eu procuro sempre muitos vídeos de várias pessoas jogando pra eu poder fazer o meu vídeo baseado nisso, certo? E, bom, Silent Hill Downpour, ele havia sido razoável, não vou dizer bom, porque, enfim, o final, ele não foi lá essas coisas, dava pra ter feito um final melhor, mas o desenrolar da história tava legal, os monstros estavam muito zoados, acho que o único que dava medo era a Screamer não, porque a Screamer é revoltante monstro que bloqueia. Cara, não, pra mim, eu sou da época em que monstro não fugia da porrada, ele não bloqueava, ele levava tudo na cara, entendeu? E muita gente, apesar de ter gostado, né, do Downpour, achou que ele não tava na linha dos antigos Silent Hills, né? Porque, cara, era terror, você não dormia, você... Era bom, era bom. E aí, então, eu imagino que Silent Hills viria para dar um pequeno reboot na série, trazer de volta as origens, que é uma coisa que grandes produtoras e desenvolvedoras de jogos hoje têm tentado fazer. Por exemplo, Resident Evil tentou fazer isso,
com Revelations 2. Eu não lembro quem fez o Fatal Frame, mas saiu o Fatal Frame 5, se vocês ainda não sabem. Mas por enquanto só pro Japão. E ainda é, se não me engano, exclusivo de Nintendo. E ele... Nossa, ele quer voltar realmente à origem. E eu já vi trailers e tá muito bom. Tá, assim... Dá pra se cagar nas calças. Assim, aqueles fantasmas, principalmente os de criança, gente. Vocês sabem que o fantasma de criança é... Enfim, não dá pra descrever. Então, em 2014, eles lançaram um teaser, que era uma espécie de uma demo jogável. De uma demo jogável do Silent Hill. Mas você não sabia o que era. Muita gente não sabia porque ele não veio na PSN escrito que era um demo jogável do Silent Hill. Simplesmente estava lá, baixar demo do PT. O que era isso? Muita gente não sabia até começar a jogar, certo? Lembrando que esse demo jogável do Silent Hills ele só está disponível da PSN de quem tem o PlayStation 4, beleza? Como eu não tenho, eu ainda não pude jogar, mas obviamente que eu já vi algumas pessoas jogando e foi um pouco assustador assim. Deu pra voltar às origens legal. Esse PT significa Playable Teaser, ou seja, teaser jogável. Interessante, né? Mas se você não descobre isso até você zerar o teaser, em que aparece lá Silent Hills. Se não me engano, depois saiu o trailer e tudo mais, mas isso já fazia um tempinho depois que o teaser jogável tinha se feito isso. Agora, uma coisa que eu ainda não entendi foi por que daquele S no final de Silent Hill. Talvez alguma mudança? Não drástica, pelo menos não no nome. Silent Hills foi uma tentativa de se voltar às origens, tá? Apesar de que eu digo que a Konami ela não fugiu drasticamente, que nem outras grandes produtoras de jogos, assim como a Capcom fez com Resident Evil. A produção tinha Hideo Kojima como designer, como diretor, mas ele trabalha mesmo como designer, e tinha o Guillermo del Toro, que é um diretor mexicano, tá? Dei umas pesquisadas e eu não sabia do Kojima até descobrir que ele estava saindo da Konami. E se não me engano, ele já foi produtor executivo, ele já foi, acho que, CEO da Konami. Ele já foi um dos chefões da Konami, parece. E ele produziu vários jogos, mas parece que ele fez o Metal Gear Solid. Alguma coisa assim. E o Guillermo del Toro, ele trabalha como diretor mexicano. E parece que ele fez aquele filme, O Labirinto do Fauno. Alguma coisa assim. Então isso é só pra vocês terem uma ideia, assim, de quem tava mesmo trabalhando nas partes principais do Silent Hills. Parece que o Guillermo, ele iria ajudar o Kojima, Del Toro iria ajudar o Kojima a meio que criar um roteiro pro jogo, né? Uma sequência, assim, linear. Essa sequência que eu digo é sequência de história, tá? Porque, basicamente, para você criar um jogo, é mais ou menos como um roteiro de um filme. Você tem que ter as falas, você tem que ter as ações, e você tem que ter uma cronologia básica para poder se seguir, para poder fazer o filme. E o jogo também é assim. Bom, e aí, nesse ano, em abril desse ano, a Konami, ela anunciou que ia tirar o teaser da PSN. E muita gente já ficou achando isso estranho, né? Porque o jogo, esse Playable Teaser era pra ficar por muito mais tempo do que isso. Não deu quase um ano de PSN,
certo? E então aí começou a se surgir hipóteses e discussões de que a Konami ela não produziria mais o Silent Hills. Mas isso, até o momento, era pura especulação. Ninguém sabia se realmente Silent Hill seria produzido ou se a Konami tinha deixado o projeto de lado. Logo depois disso, Kojima anunciou que ia sair da Konami. E aí as posições cresceram mais ainda, principalmente porque o Kojima, ele era o diretor do Silent Hills. Se ele estava produzindo e ele estava saindo, e o teaser já estava saindo da PSN, então muito provável que a gente não teria um Silent Hills por aí. A gente não ia conseguir jogar Silent Hills porque eles deixariam de produzi-lo. Infelizmente, a Konami se pronunciou e falou que de fato não vai produzir o Silent Hills. Muitos fãs ficaram chateados com isso, confesso que eu também fiquei, porque eu fiquei ansiosa para ver como viria esse novo Silent Hill. Porém, a Konami falou que ela vai vir com um novo Silent Hill. Ela só não disse quando, não disse quem iria dirigir, enfim, não se sabe nada. Eu creio que a Konami só tenha dito isso, que era para deixar os fãs um pouquinho felizes e não tão tristes com a notícia de que não haveria mais um novo Silent Hill. E finalmente, o Del Toro também se pronunciou e ele ficou um pouco triste pelo projeto não chegar às vias de fato. E ele fez uma pequena frase no Twitter falando sobre isso. E eu tenho visto muitas pessoas falando sobre isso. E, enfim, talvez... não vou dizer que não esteja na hora da Konami fazer um novo Silent Hill. Até porque o último Silent Hill foi lançado, se não me engano, em 2012. Já faz um pouquinho de tempo. E os fãs, eles querem coisas novas. Eles precisam jogar coisas novas. A gente tá num mundo de games em que precisa se lançar praticamente um novo jogo a cada ano. É mais ou menos como lançar um filme novo a cada ano da sequência. E a gente quer isso, a gente precisa disso. Porque... enfim, porque a gente gosta das histórias, a gente gosta de jogar. E alguns jogos, eles são inesquecíveis e marcantes, assim como algumas franquias. Principalmente a de Silent Hill, que muita gente quer. Principalmente que volte aquela essência do terror psicológico que tinha antigamente. E... enfim, volte a ser um pouquinho mais dark do que era. E não tão suave como Downpour foi. Até porque muita gente que jogou Downpour tinha muita raiva. Porque as missões você não ganhava quase nada. As side missions valiam às vezes muito mais do que as missões realmente do jogo. Sem contar que essas missões secundárias elas valiam uma porcentagem pouquíssima do jogo. E sem contar, cara, você tá... vai numa cidade cheia de monstros, cheio de bicho. Ah, vou fazer side mission, vou devolver esse relógio. Devolver esse relógio pro dono. Não, gente. Corre. Foge. Não vou ficar lá pra morrer. Não vou ficar lá pra ter screamer, pra ter prisioneiro, pra ter aquele, não sei, aquele outro bicho estranho. Não. Então, muita gente queria mesmo que saísse novo Silent Hills, inclusive eu. E vou esperar aí pra ver o que a Konami vai de fato fazer. E vamos ver, né, se vai ser um novo Silent Hill de fato daqui a alguns 10 anos, no mínimo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe. Se quer deixar sua opinião, só deixar um comentário aqui. Se você não tá inscrito, se inscreve, porque ainda vai vir muito vídeo bom. E é isso aí, pessoal.